Bom dia. Mais fácil. Ele colocasse assim, não. Salve, gente. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ah, não. Alô? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mãe, preciso do caderninho de novo. Pra ficar mais fácil. Vamos brincar. Não é como você fez? Uhum. Gente, vocês peguem aí a apostila de vocês. Eu vou passar a explicação hoje na página 98. Se vocês puderem colocar aí, a gente vai dar sequência nessa página aí, 98. Deixa eu esperar mais um pouquinho. 2 horas? Bom dia, Pro. Bom dia. Não. Vocês conseguem colocar aí na tela de vocês só a minha? Sim. Sim? Então, Sabem fazer isso? Não? no mínimo. Julieta tá no Note ou no celular? Tá sem áudio, Ju. Eu tô com a notebook. Ah, tá. Se você colocar o seu mouse na minha janelinha, vai colocando aí. Aí você vai ver que vai aparecer 3 pontinhos no alto. Deu para perceber? 3 pontinhos sequenciais aí? Se você clicar nesses 3 pontinhos, você tem uma opção, não sei se o seu está em português ou está em inglês, mas se tiver em português, tá o quê? Espanhol. Ah, espanhol. Então tá mais fácil para você, né? Você vai colocar fixar vídeo. Você vai clicar em fixar vídeo. Na opção é a quarta de cima para baixo. A quarta opção de cima para baixo. Pronto. Aí fica só a minha tela, e quer dizer, vocês ficam também, mas a minha tela fica maior. Ok? Para que vocês façam isso aí também, acho que fica mais fácil para acompanhar. Tá bom? Ok? Mas eu tô com frio na cabeça. Aí eu vou pedir para que vocês desativem o áudio de vocês, para não ficar interferência aí do fundo, quem estiver conversando aí no fundo. Tá? Deixa eu ver se... Espera aí, acho que já vou começar aqui com vocês. Então, eu vou começar a falar com vocês sobre ângulos. Vocês já viram isso lá no 5º ano. Vamos dar uma sequência nisso. Eu preparei aqui uns slides para mostrar para vocês. A hora que eu estiver fazendo as explicações, se alguém tiver alguma dificuldade ou não conseguir entender o que eu passei, pode colocar o áudio aí e falar, Pro, não entendi, aí eu volto na parte onde vocês não entenderam, tá? Então, eu vou começar agora com as explicações, aí vocês verifiquem. Se tiver alguma coisa que vocês não estejam captando, aí vocês me falem. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Procurem deixar, então, a minha tela principal aí, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui, ó, eu vou falando devagarinho para vocês. Um minutinho. Um minutinho. Peraí que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Peraí. Aqui.
Estão visualizando que eu estou compartilhando? Só joinha para cima assim. Tá dando para ver? Ok? Olha lá, então, que nós vamos falar então agora sobre ângulos. Vocês sabem que para formar um ângulo, nós precisamos do encontro de duas retas. Se algum momento não estiver me ouvindo, né, alguma coisa assim não estiver conseguindo entender, vocês me perguntem, tá? Deixa eu só minimizar aqui, ok. Então, o encontro de duas retas sempre vai formar o ângulo. Então, eu tenho aqui uma exibição, ó. O ângulo é formado pelo encontro de duas retas, onde eu tenho uma reta, essa daqui, aí eu tenho uma segunda reta, se cruzaram. Não necessariamente elas vão terminar aqui, ó. Ela pode continuar tanto no sentido aqui para baixo, e essa daqui tanto no sentido aqui para a outra parte de baixo. Tá? Elas não precisam necessariamente, porque na verdade isso aqui são semi-retas, né? Mas o encontro delas vai sempre gerar a medida do ângulo. O ângulo estaria aqui, ó, nesse caso. Ele pode estar na parte de baixo também, mas geralmente a gente anuncia com um arco, né? No caso aqui eu coloquei em vermelho para vocês visualizarem. Essas retas, elas necessariamente precisam passar sobre pontos. Então, eu coloquei aqui os pontos, ó, essa reta passou sobre esse ponto e essa outra reta passou sobre esse. Quando elas se cruzam, nesse caso, ela gera um terceiro ponto aqui. E esses pontos recebem nomes, como a gente já viu em aulas passadas, elas recebem nomes e são as letras do nosso alfabeto em maiúsculo, né? Então, eu chamei esse ponto aqui de A, estou chamando esse ponto de B, e esse outro ponto eu estou chamando de O. Então, aqui é o ângulo anunciado, ó, uma reta, né, que passou pelo ponto A, uma segunda reta que passou pelo ponto B, e o encontro dessas duas gerou um terceiro ponto que eu chamo de O. O ângulo anunciado aqui em cima, nesse caso, esse ponto O, ele recebe um nome também. Ele é chamado de vértice, que nada mais é do que o encontro das duas retas aonde se formou o ângulo. Então, esse ponto de encontro, de intercepção das duas retas, é chamado de vértice. E aí, o ângulo seria esse aqui em questão, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me brequem agora para eu passar para o outro caso. Tudo bem? Se ninguém falar nada, eu já passo para a próxima. Ok? Então, vamos lá. Continuando, então. Quais são os tipos de ângulos que nós temos? São vários, né? Mas alguns em específico eu vou falar aqui para vocês. Um deles seria o ângulo nulo. Um outro tipo de ângulo é o raso. Um outro, agudo. Ângulo obtuso. Ângulo reto. E o ângulo de uma volta completa, no caso. Vamos falar um pouquinho de cada um deles para vocês entenderem como eles são formados aqui. No caso, o ângulo nulo. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. O ângulo nulo, ele é formado, na verdade, pelas mesmas duas retas. Aqui, gente, eu estou colocando A e B, e vértice como O, mas lembrem-se que pontos podem ser chamados de qualquer letrinha, tá? Não precisa necessariamente ser só A, só B ou só O, pode ser qualquer outra letra. Então, quando não existe ângulo formado, porque nesse caso aqui, ó, é uma reta, né, que passou aqui pelo A, e uma segunda reta passou pelo B. O vértice continua sendo O, porém é uma sobre a outra. Então, nesse caso, não formou o ângulo, por isso que ele é chamado de ângulo nulo. O ângulo nulo, então, tem que valer 0 graus, porque a partir do momento que ele é superior a isso, ele já não é chamado mais de ângulo nulo. Então, todo ângulo nulo é aquele que o ângulo vale 0 graus. Ou qualquer coisa, vão me brecando, tá, gente? Qualquer dúvida a partir daí. Próximo ângulo, seria o ângulo raso. O ângulo raso, vamos lá. Eu tenho uma reta, olha, passando pelo ponto A, uma outra reta passando pelo B, e aqui vem a ser o vértice. Heloísa, pode falar, Heitor.
Pode falar. Só uma dúvida. Ângulo nulo, ele basicamente são as duas linhas que formariam um ângulo, que passaram uma por cima da outra e não formam um ângulo? Isso, exatamente. Ele é um ângulo zero, ele não tem 0 graus. Imagine você pegando uma régua e colocando uma sobre a outra. Aí não formou ângulo. Então, por isso que ele é chamado de ângulo nulo. Tá, Tudo obrigado. bem? Beleza. Então, vamos continuando. Pode fazer como o Heitor fez, tá? Não entendeu? Pode perguntar. Levanta a mão aí, eu já peço para poder falar. Ok, continuando então. Então, o ângulo raso é aquele, né, que é formado aqui, ó, conforme está aqui na figura. Ele vale 180 graus. Então, é como se eu pegasse uma régua, né, e colocasse uma do ladinho da outra. Essa é a ideia aqui, ó, do ângulo de 180 graus. Ou seja, uma outra referência também é ser a metade de uma circunferência inteira. Por isso que 180 graus, já que uma circunferência vale 360, tá? Então, seria essa a ideia aqui do ângulo raso. Outro ângulo. Ângulo de uma volta. O que vem a ser um ângulo de uma volta? Seria uma volta completa aqui, ó. Podem ver que essa referência aqui, ó, é basicamente igual a do ângulo nulo, o desenho. Porém, o ângulo nulo, ele não me dá a ideia de ângulo, justamente porque ele vale 0 graus. E o ângulo de uma volta inteira é como se eu pegasse a minha régua, né, a minha reta, na verdade, e desse uma volta e parasse no mesmo lugar. Então, aí eu já tenho um ângulo de 360 graus. É o ângulo de uma volta completa, uma volta toda equivale a 360 graus. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quiser perguntar? Vou passar para a próxima. Outro ângulo, ângulo reto. Então, aqui. Ângulo reto. Eu continuo tendo uma reta, ó. Aqui vem a ser o vértice e a segunda reta. O ângulo reto nada mais é do que aquele que é formado... Fala, Lucas. Pode falar. Ô, Pro, Oi. é o ângulo, o último que você falou agora. Peraí. Ângulo de uma volta Ângulo de completa. Ângulo de uma volta. Obrigado. Isso, de nada. Vamos lá, próximo. Ângulo reto, então vamos lá. O ângulo reto, ele é formado, então, novamente pelas duas retinhas, né? O vértice está aqui, e ele vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Ângulo reto, ângulo retângulo, ele tem esses dois nomes, e ele forma sempre um ângulo de 90 graus. Ele é perpendicular, também vocês vão ouvir falar bastante dessa ideia. Ângulo reto, ângulo perpendicular, né, retas perpendiculares, é sempre a ideia de 90 graus. A simbologia do ângulo de 90 graus, porém, é o único que tem uma simbologia própria. Ele é sempre esse quadradinho aqui, ó, com uma bolinha no meio, um pontinho no meio. Então, quando vocês verificarem um ângulo e ele tiver com essa figurinha, ele nem precisa anunciar para vocês que ele vale 90 graus. Alguém desliga o áudio aí para não ficar interrompendo, deixa no mudo, porque tá fazendo som. Quando tiver esse quadradinho e essa bolinha aqui no meio, ele não precisa anunciar que esse ângulo vale 90 graus, porque essa figura já é a simbologia já do ângulo de 90 graus. Então, nem sempre vai estar anunciado. Tem essa figura, vocês já entendem que vale 90 graus. Esse é chamado de ângulo reto, ângulo retângulo, tá? Encontro de duas retas perpendiculares sempre forma aí o ângulo de 90 graus. Próximo, ângulo agudo. O ângulo agudo, vocês vão ter sempre referência através do ângulo reto. Perceba que o ângulo reto, ele faz isso aqui, ó. É uma reta totalmente na vertical e outra na horizontal. A partir do momento que eu pego essa reta aqui em cima, ó. Vocês estão visualizando o meu áudio, né? Desculpa, o meu cursor aqui, né? Para poder explicar melhor. Aqui. Então, ó, quando essa reta aqui, ela inclina, ou seja, ela fecha, ela vai ser menor que 90 graus. Então, meu ângulo passa a ser menor que 90, conforme está aqui, ó. Quando o ângulo for menor que 90, ele recebe o nome de ângulo
agudo. Esse é um ângulo agudo, quando ele for menor que 90. Então, a referência é sempre o ângulo reto. Se eu sei que o ângulo reto é dessa forma, quando ele diminui um pouquinho, menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. O próximo, ângulo obtuso. O obtuso já é ao contrário. Ele é maior que 90 graus. Percebam que essa retinha aqui, ó, ela inclinou um pouquinho para a esquerda, então ela abriu o meu ângulo. Um ângulo sendo maior que 90 graus, eu já tenho um ângulo chamado de obtuso. Alguma dúvida aí? Levanta a mão aí, eu peço para falar, senão já passo para a próxima. Ok? Ok. Então, aqui, eu coloquei... Pode falar quem levantou a mão. Deixa eu ver Desculpa, aqui. demorei para levantar, mas era sobre o obtuso e o agudo. Você só representa por menor que 90 ou você coloca o grau? Não, Tipo, aqui tá... o desenho é o Heitor, né? É, Tá. O desenho, Heitor, você vai colocar o ângulo que se refere, mas quando você visualiza a figura e ele pergunta para você assim, que tipo de ângulo é esse? Se você só está visualizando a figura, você não precisa da medida, porque você sabe que ele é menor que 90, só pela figura. Então, você já chama ele de agudo. Agora, é lógico, se o exercício falar qual é a medida do ângulo, aí você vai ter que usar o transferidor para medir. Ou se ele der exatamente só a medida. Se ele falar assim, Heitor, um ângulo, por exemplo, agora eu te perguntando, ó, um ângulo de 120 graus. Você acha que um ângulo de 120 graus, ele é agudo ou obtuso? Pode 120 responder. graus obtuso. Não, agudo. Ele vale 120 graus. Obtuso ou agudo? Obtuso. Porque ele é maior que 90. Se eu perguntar, Heitor, 89, agudo ou obtuso? Agudo. Agudo, porque ele é menor que 90. Então, se eu der o valor do ângulo, a medida do ângulo, você pode me dar como agudo, obtuso, reto, os que a gente já viu aqui. Se eu te der só a figura, você também tem como dizer para mim só se ele é, não o valor que ele tem, mas pelo menos se ele é agudo ou obtuso. Tudo bem? Heitor, ok? Uhum. Ok. Quem mais tinha perguntado junto com o Heitor? Mais alguém? Vou continuar, então. Então, vamos lá. Eu coloquei essas três retas aqui, ó. Essa reta aqui de cima, ela passa pelo ponto B. Ficou cortadinho aqui, mas é O, tá, gente? Ela passa aqui, ó, pelo ponto B, vai até o O, que vem a ser o vértice. E aí, eu tenho uma outra reta, ó, que passa pelo C. No mesmo vértice, vem uma outra reta que passa pelo A. Então, eu tenho dois ângulos aqui formados por essas três retas. Esse ângulo que está aqui, ele é uma letra grega que vocês vão trabalhar bastante em matemática, em física, quando vocês estiverem depois lá no ensino médio. Essa letra, ela é chamada, ela parece um A nosso, né? Mas ela é chamada de alfa. Ela lembra bem o nosso A, mas é chamado de alfa. Os ângulos em questões, vocês não vão ver muito isso agora no sexto ano, mas no ensino médio, a maioria dos ângulos são representados por essas letras, as letras gregas. Essa letra grega aqui é chamada de alfa. Essa aqui de baixo, que parece um B nosso, é chamado de beta. Mas isso é só um detalhe, porque a gente pode anunciar o ângulo também com qualquer letra, tá? É só uma simbologia. Então, esse ângulo alfa aqui, ó, como que eu posso representar ele numa notação? A notação é como que eu represento o ângulo, de que forma que eu vou escrever isso? Como que eu vou anunciar para vocês a medida de alfa, né, nesse caso? Então, ele vem com essa notação aqui, ó. Eu sempre vou colocar dessa forma. Eu coloco o B, que é a primeira reta que passa aqui, ó. Por isso que a gente precisa ter sempre pontos por onde a reta passa, para eu poder anunciar o ângulo aqui. Então, eu venho com a reta B, ó. Olha, a minha reta passou pelo ponto B, vai de encontro a O, que vem a ser o vértice, e passa aqui, ó, pelo ponto C. O alfa está aqui, ó. Então, nesse caso, o alfa é representado dessa forma. Esse ângulo que está aqui
é representado dessa forma. Os extremos, que seria o B e o C, são sempre os pontos que passaram a reta. O centro, que vem a ser o O, que é o vértice, precisa estar sempre no meio. Então, o vértice de qualquer ângulo precisa estar no meio, e ele é representado por esse chapeuzinho aqui, que em português é o acento circunflexo. Então, todo o vértice precisa estar aqui no meio. O que vão estar nos extremos são os pontos por onde a reta passou. Tá? Esse seria o anunciado aqui, ó, desse ângulo alfa. Se eu tivesse que anunciar o ângulo beta agora, como que eu representaria? Dessa forma aqui, ó. Por quê? O ângulo beta, ele está sendo formado por essa reta, que está aqui no meio, e por essa outra reta aqui, ó. E essas duas retas, elas passam pelo ponto C e passam pelo ponto A. E quem está aqui como vértice é o O novamente, né? O mesmo desenho. Então, o O, que é o vértice, vai aqui no meio, representado com acento circunflexo, chapeuzinho. E aí, eu coloco os extremos, que são as duas retas que passam. Pode colocar C e A, pode colocar AC também. A posição das duas aqui, ó, podem ser trocadas, não tem problema. Eu posso tanto falar C, O, A, como posso falar A, O, C. O que eu não posso trocar é o meio tem que permanecer. E o meio é sempre o vértice que tem que ficar, sempre com chapeuzinho. Aí eu sei que aquele é o ponto que representa o vértice. Um outro ângulo que pode ser anunciado aqui, ó, seria eu olhando por um todo aqui, ó. Esse ângulo somado aqui, ó. Se eu olhar aqui, também tem um ângulo formado aqui, ó, que seria o ângulo somando tanto alfa quanto beta, o ângulo num todo aqui. Ele pode ser representado dessa forma, ó. O O, que é o meu vértice, continua aqui no meio. E aí eu tenho a minha reta que passou pelo ponto B, ó, foi até O, e vem aqui e passa pelo ponto A. Então, nesse caso, nesse terceiro caso, eu vou estar anunciando o ângulo aqui num todo. Esse é o ângulo num todo, como se essa retinha do meio aqui não existisse. Essa aqui, esses três casos que eu coloquei para vocês, são as notações. São as maneiras de como eu posso representar na escrita. Quando vocês olharem uns ângulos assim pela figura e pedirem para vocês representarem a notação dele, é dessa forma que vocês vão escrever. O que não pode errar é colocar o vértice no primeiro, né, no primeiro termo ou no terceiro. Tem que estar sempre no meio. Alguma dúvida em relação a isso? Que eu vou continuar. Se alguém quiser perguntar, se não entendeu, ok? Eu vou continuar então. Vamos lá. Então, essas seriam as ideias que a gente tem falando de ângulos, tá? Uma outra coisa que nós vamos falar, que dá continuidade aqui nesse módulo, é o ângulo de visão. O que vem a ser o ângulo de visão? Imaginem que vocês vão entrar ali vão assistir cinema, que a gente nem está assistindo mais hoje, né? Mas vamos voltar a ver. Cinema, teatro, a gente quando entra, pelo menos no meu caso, acho que a maioria, prefere sentar mais para trás da tela, né? Para que a gente tenha uma visão melhor. Né? Porque quando a gente senta muito na frente, a gente fica um pouco de dificuldade de enxergar, né? Quando é um cinema, por exemplo. Então, a gente sempre procura pegar os assentos mais lá para longe da tela, para poder ter uma visão melhor. E aí, essa parte é chamada de ângulo de visão. O que vem a ser o ângulo de visão? Vamos entender aqui nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Inclusive, essa imagem também está na apostila aí de vocês. Dá para vocês, se não entenderem essa escrita, depois vocês podem voltar lá e ler. Então, nós temos aqui, ó, essa estátua e temos as duas posições, a posição 1 e a posição 2. Percebam que na posição 1 aqui, ó, esse ângulo em questão aqui, ó, ele é maior. Essa menininha, ela está mais distante da estátua. Ela tem um ângulo de visão maior aqui, ó, tá vendo? Ela abre um pouquinho mais, abre um pouquinho menos, desculpa. Tô falando ao contrário. Aqui um pouquinho menor que esse aqui, ó.
Então, quanto mais distante a pessoa estiver de uma imagem, né, de um prédio, de qualquer coisa que vocês estiverem visualizando, quanto mais distante vocês estiverem, menor, né, vai ser o ângulo de visão, conforme está aqui, ó. Nessa outra imagem, que é a posição 2, perceba que o ângulo, ele abre um pouquinho, ó. Tem um campo de visão aqui maior, tá vendo, ó? Aqui eu coloquei a leitura, que é a mesma que está aí na apostila de vocês. Observe como o tamanho da imagem da retina, ó, a imagem da retina é proporcional ao ângulo da visão e inversamente proporcional à distância do objeto. O que vem a ser isso? Ou seja, quanto maior o ângulo de visão, ó, quanto maior o ângulo, perceba que o ângulo, nesse caso, maior é o da figura 2, da posição 2. Então, voltando, quanto maior o ângulo de visão, menor é a distância do objeto. Percebam que na figura 2, ela está mais próxima do objeto. Ela está com uma distância menor dela em relação à estátua, a distância é menor. Quanto menor a distância, maior é o ângulo de visão. Ela precisa abrir um pouco mais aqui, ó, para poder visualizar essa estátua, conforme está escrito aqui embaixo. Na posição 1, acontece ao contrário, ó. Continuando a ler aqui, ó. E quanto menor o ângulo de visão, maior é a distância do objeto. Então, essa posição 1, ela está mais distante da imagem e o ângulo dela, ó, diminuiu. Ela não precisa ter... É como se a gente tivesse que ficar girando a cabeça muito assim para ficar olhando uma imagem quando está muito de perto, né? Tanto é que quando a gente está visualizando alguma imagem, quanto mais distante nós estamos, parece que ela fica menor, né? Quanto mais nos aproximamos, ela vai ficando maior, tá? Então, essa é a ideia aqui, ó. Alguma dúvida em relação a isso? Eu vou passar para a próxima, ok? Aqui. As pessoas que trabalham com fotografia, vocês podem perceber que muitas vezes as câmeras, né? Estamos falando de câmeras, não de celular, tá? De câmera mesmo, das máquinas fotográficas aí. Quando a gente fala de câmera, elas têm uma lente, né? Própria para bater algumas imagens, dependendo da distância que elas estão. Então, aqui tem uma tabela que explica para vocês qual que é a lente. Não sei se vocês já viram as pessoas quando estão batendo fotos, assim, e quando elas estão com um objeto muito distante, elas trocam a lente para bater a foto, porque elas conseguem puxar um zoom, dependendo da espessura da lente da máquina. Quanto maior a espessura, maior a distância eu consigo atingir para bater essa foto. Então, se tem uma imagem muito distante, geralmente a gente troca a lente da câmera, né? Isso aí é mais os profissionais que entendem, né? Isso aí é só uma referência, só para a gente, é uma curiosidade nossa. Então, quanto maior a espessura da lente de uma máquina fotográfica, eu consigo captar imagens mais distantes. Não falando de celular, tá, gente? De máquina fotográfica mesmo. Aqui tem uma tabelinha para vocês seguirem, que é a mesma que está aí na apostila de vocês. Percebam que aqui, ó, quando eu estiver batendo uma foto, estou lá com uma câmera fotográfica e vou bater uma foto. E eu estou com uma distância entre 0 e 6 metros. Isso vai me dar um ângulo, que o ângulo é formado aqui, ó, tá? Esse que é o ângulo que está sendo formado. Vai me dar um ângulo de 70 graus, então percebam que é bem maior que 18, ó. Ele vai abrir bastante esse ângulo aqui. E a espessura da lente tem que estar em 4 milímetros. Então, uma distância da onde eu estou até o objeto que eu queira bater a foto, estiver entre 0 e 6, eu vou abrir um ângulo de 70 graus, e a espessura da lente para bater uma imagem perfeita tem que ter 4 milímetros. Um outro exemplo é essa coluninha do meio aqui. Se eu tiver com uma distância de 5 a 10 metros do objeto, ó, de 5 a 10, eu vou abrir um ângulo de 50 graus. E a espessura da lente tem que ser de 6 milímetros. Outra seria essa terceira aqui, ó. Uma espessura de 8 milímetros me dá um ângulo de 40 graus e uma distância de 10 a 20.
Outra seria, no caso aqui em cima, de 12 milímetros, de 12 milímetros, 27 graus, com uma distância de 20 a 35. E aí a última que a gente tem de 16 milímetros, 20 graus, né, de ângulo, e uma distância de 35 a 50 metros. Então, nesse exemplo que está aqui, ó, eu tenho o rapaz, né, que está aqui com a máquina fotográfica, o objeto que ele vai bater aqui à distância, ele abriu um ângulo de 18 graus, ó. A visão que dá nessa distância que ele está, um ângulo de 18 graus. De acordo com a tabelinha que tem aqui, ó, eu vou visualizar, né, onde estaria o 18 graus. Não tem exatamente o 18, então eu vou usar uma aproximação. Então, eu sei que 18 está mais próximo aqui, ó, de 20 graus. Então, nesse caso, qual seria a espessura da lente específica para se bater essa foto? Aí seria 16 milímetros. Vocês vão ter, acho que uns 2, 3 ou 4 exercícios mais ou menos dessa ideia. Vocês vão ter a medida do ângulo ou a distância, e aí vocês vão dizer, dependendo, vamos supor que o exercício fale, quantos graus tem que ter uma espessura de lente de 4 milímetros? Aí vocês vão saber, aproximadamente 70 graus. Quantos ângulos tem que ter uma espessura de 8 milímetros? Tem que ter 40 graus. Ou outro exemplo, se eu tenho um ângulo de 60 milímetros, de 40 milímetros, 35, não, ângulo não, desculpa, milímetros, não é milímetros, graus, né? Se eu tenho um ângulo de 30 graus, um ângulo de 25 graus, qual seria a espessura da lente? Então, às vezes, o exercício vai dar um dos três e pergunta o segundo para vocês, igual fiz aqui, ó, igual, vamos voltar. Aqui tem um exemplo, 18 graus. Qual seria a espessura da lente? Então, eu vejo, 18 graus. Então, eu vou aqui, ó, 70, 50, 40, 27 e 20. O 18 está mais próximo aqui de 20. Então, eu já sei que, nesse caso, a espessura da lente tem que ser de 16 milímetros. Tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Ok? Posso fechar? Então, só um minutinho. Que eu já volto aí com vocês, ok? Tudo bem? Deu para entender basicamente o que a gente tem aí pela frente, tá? Que a nossa aula tá quase no finzinho. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar agora, que eu respondo aí para vocês. Ok, Lu? A Lu já me deu um joinha. Todos me dando joinha aí, para eu saber se todo mundo ok? Ok? Então, ó, vocês vão fazer aí... Ok. Alguém específico quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se alguém fez alguma coisa aqui, ok? Vocês vão fazer para mim, essa página que tem aí na sequência, é a página 101, que vocês vão fazer para mim, a página 102, já podem anotar aí, tá? Aí tem um exercício rapidinho aqui também na 103, e na página 106 e 107. Repetindo, então, as páginas que vocês vão fazer para mim. 101, 102, 103, 106 e 107. Ok? Vocês vão fazer isso aí na próxima aula que a gente tiver, que agora nós vamos ter todas as aulas online. Aí nós vamos corrigir os exercícios na próxima aula. Tudo bem? Ó, nessa página 101, só para dar um apanhado ainda, dá uns 2 minutinhos ainda para a gente estar conversando. Se quiserem perguntar alguma coisa também, pode falar, tá, gente? Então, aqui na página 101, nós temos um primeiro exercício aqui, ó. Nomeie 6 ângulos formados pela figura usando a notação de 3 letras. É aquele caso que eu disse para vocês, de colocar, né, a parte ali do ângulo e sempre com acento circunflexo, essas coisas aí. Aí vocês têm que colocar dessa forma, tudo bem? Coloquem sempre os extremos, né? No caso aqui, ó, vou dar um para vocês só para ver se vocês pegaram a ideia. Um ângulo que está sendo formado aqui, ele não tem o arquinho, mas a gente sabe que o ângulo, ele é sempre formado aí pelo encontro de 2 retas. Então, um ângulo formado aqui seria o BAC,
C. Esse é um ângulo, tá? Temos outros também, mas esse seria um deles. Aí vocês vão colocar aqui do lado todos os ângulos que vocês estão vendo anunciado aqui. Pode falar, Larissa. Larissa? Quais são as páginas mesmo? É 101, 102, 103, 105 e 106? Não, 105 não. 106 e 107. Tá bom. Então, todos os exercícios que vão ter, até a página 108, porque na 108 é a revisão. A revisão a gente não vai fazer agora. Nós vamos fazer até a página 107. Então, todos os exercícios que tiverem da 101 até a 107, vocês podem fazer. Quem mais quer falar? Pode falar. Mas é para marcar também a letra que tem o acento circunflexo. Sim, você vai colocar as três. Você vai colocar as três letrinhas. Por exemplo, ó, um exemplo que eu dei pode ser representado B, A, C, ó. B, A, C, com acento circunflexo aqui no A. Tem que ser dessa forma. E aí você vai ver todos os ângulos formados. Tá? Eu tenho aí vou dar uma dica, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 ângulos formados aí. E eles precisam ser escritos dessa forma, da forma de notação. Tudo bem, Heitor? Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Ali no exercício 2, vocês vão só classificar. Lembra, Heitor, até que você havia me perguntado? Alguns casos não tem figura para a gente visualizar. Nós vamos ver só as medidas dos ângulos. Então, eu tenho ali, ó, um ângulo de 130 graus. Ah, que tipo de ângulo é esse? Ah, será que seria um ângulo de uma volta? Seria um ângulo reto? Seria um ângulo nulo? Seria um ângulo agudo? Seria um ângulo obtuso? É isso que vocês vão colocar. Se ele é reto, agudo, obtuso, ou uma volta, ou ele é um nulo. É essa a ideia que vocês vão fazer para mim, tá? E aí, o exercício 3, que é na página 102, é a mesma ideia, ó. Vocês vão olhar todos os ângulos formados ali, eles estão anunciados aí para vocês, ó. E vocês vão colocar em notação, dessa forma aqui, ó, dessa forma, quais são os ângulos agudos que aparecem nas 3 figuras. Tá? A letrinha M, a letrinha P e a letrinha E. Vocês vão formar os ângulos aí para mim, de todos eles, agudos, obtusos, retos e rasos. No quarto exercício, vocês vão só simbolizar com a figura. Vocês vão fazer um desenho representando um ângulo reto, obtuso, raso, agudo, etc. Tá? E aí, os demais aí pela frente, vocês vão resolvendo, tá bom? Até a página 107. 108 em diante, a gente não vai fazer nesse momento. Tá bom, gente? Então, é isso por hoje. Alguma dúvida que vocês querem perguntar ainda? A gente está finalizando. Não? Tudo bem? Então, nós vamos sair agora, tá? Aí, na próxima Tchau, aula, a gente já a Evelyn quer saindo. falar, professora. Tchau. Oi, quem quer falar? Tchau. Alguém quer falar? Eu, pro. Ah, então, tranquilo. Você pode falar se alguém quiser, tá, gente? Ainda tá nos últimos aqui. Tudo bem? Podemos Professora. finalizar? Oi. Na 1 da 101, não precisa ser todas formadas com A no meio, né? Não, porque necessariamente nem todos são A. Veja que em alguns casos o B é o vértice, alguns casos o C é o vértice, em outros casos o D é o vértice. Esse exemplo que eu dei, o A é o vértice, mas haverão outros ângulos que não somente o A seria o vértice. Tudo bem? Tá, obrigada. Ok? Então é isso, gente. Aí até a próxima a gente corrige depois. Pode falar. Eu tô com uma dúvida, nos ângulos. É que aqui na 2 tá o 130. Ele é classificado como obtuso? Obtuso, exatamente, porque ele é maior que 90. Isso aí, tá certinho? Tá bom. Tudo bem? Sim, por causa que aqui tem o de 180. 180 é um